Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje estamos com um convidado especial, Ricardo de Maria, Ricardo Campos, Ricardo de Lena, Ricardo de Josilene. Ele que escreveu o artigo do livro Que o Rei se encante com vossa beleza, que o Rei se encante com vossa beleza de pobreza. Veja só, vocês que estão nos assistindo, ser pobre. Quem deseja ser pobre? Veja só, a pobreza ela pode ser entendida num sentido mais amplo como uma carência, envolvendo várias situações de carência da vida cotidiana. Por exemplo, carência alimentar, carência do vestuário, carência de saúde. Nesse sentido, pode ser carência de serviços essenciais. A falta de recursos econômicos, notadamente a carência de inserção social, é um outro ponto. Um rendimento relativo baixo, não inserido no contexto, né? Uma carência social, uma exclusão do meio. Veja que pobreza é algo muito mais amplo, né? As organizações internacionais veem nos países subdesenvolvidos aqueles mais pobres. Mas mesmo os países ricos têm realidades pobres neles também. Vamos precisar discutir sobre pobreza, ser pobre. Quantas realidades pobres existem ao nosso meio, ao nosso redor? Nos países desenvolvidos encontramos realidades pobres, como foi dito, mas também nos países subdesenvolvidos, aí é que nós encontramos mesmo. É difícil os critérios de pobreza. Algumas colocações fazem pessoas que vivem com a carência nutricional, menos de 2.000 calorias dia. Outras organizações colocam como pobreza pessoas que vivem com menos de $1 dia. $1 dia seria considerado pobreza. Pobreza extrema. Pessoas que vivem com R$ 1 por dia. Mas esse tema de hoje é para inquietar. A pobreza que nós vemos, mas não olhamos. A pobreza que nós sabemos que existe, mas nós não nos envolvemos. Então Ricardo de Maria, ele vem hoje aqui nos ajudar a discutir esse tema. Ele que escreveu um capítulo brilhante no livro Consagra-te que o Rei se encante com vossa beleza. Então, Ricardo, como definir a pobreza nos tempos atuais? Bem, a pobreza dos tempos atuais significa um estado de quem é pobre, de miséria, de penúria. Assim constatamos a vida de grande parte da população mundial, como já foi falado, vítimas de injustiça, do analfabetismo, do desemprego, do não acesso ao mercado de trabalho e das políticas públicas de inclusão socioeconômicas e culturais, privadas não somente de alimentos, mas também de moradia, saúde, educação, esporte, lazer, segurança, cultura, desde os primórdios até os tempos atuais. Daí surgiram as novas comunidades para o coração da igreja como uma necessidade de suprir, de acolher, de dar um suporte à igreja, né? As novas comunidades como a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, a Toca de Assis, a Arca de Maria, né? E as congregações também, os vicentinos, os camilianos, os franciscanos, né? A igreja, né, Ricardo? A igreja tem se preocupado muito, né, com esse tema da pobreza, né? A igreja se inquieta e Deus usa instituições. Fale mais um pouco sobre isso. Né? Sobre as instituições. O próprio Papa Francisco, hoje, ele nos convida que a igreja deve estar sempre em saída às necessidades do outro, às necessidades materiais e espirituais do outro, acolhendo sempre a cada um na sua forma de ser, no seu modo de ser e atendendo às suas necessidades, buscando, através das pastorais locais, arquidiocesanas, suprir essas necessidades também. E as novas comunidades vêm dar um apoio, um suporte à igreja. Se formos ver, né, Ricardo, se a gente for ver dentro da nossa paróquia, na nossa realidade pastoral, na nossa paróquia, na nossa comunidade, muitos poucos pobres frequentam lá. Parece que os pobres eles estão mais nas ruas, nas igrejas pentecostais, Isso. mas eles não estão inseridos dentro da nossa
dos nossos templos. Então, aí a igreja se coloca em missão de ir ao encontro deles, De não ir é ao isso? encontro, de acolher esses pobres, de encaminhá-los a instituições ou a órgãos. Hoje o problema da pobreza também envolve também mais o problema da drogadição, né? Muitos que estão nas ruas não são mais aquele pobre de antigamente que já lhe pediu uma esmola, um lençol, uma vestimenta ou um remédio, um auxílio, não. É aquele que pede para se drogar, aqueles que estão nos semáforos, nas ruas, e é um problema social, econômico, de políticas públicas mesmo que precisam ser feitas para se resolver esses problemas. E a igreja vem dar um apoio ao Estado para que sejam tomadas iniciativas em relação ao problema da drogadição. A pobreza gera pobreza. A pobreza tem consequência de mais pobreza, e a consequência da pobreza gerando mais pobreza, que se manifesta na fome, na baixa expectativa de vida, na baixa esperança de vida. As pessoas morrem de pobre. Não existe esse C e D, mas a morrer de pobre, porque morre de doenças, falta de oportunidade de empregos, a carência de água potável, de saneamento básico, de uma segurança e estabilidade política, a violência que, como o Ricardo colocou, a drogadição, as drogas estão aí, destruindo tudo. São consequências da pobreza, discriminação social, emigração, êxodo, pessoas sem abrigo, deprimidas. Então, Ricardo, o que o Catecismo da nossa Igreja Católica, nosso livro, depois da Bíblia, aquele livro que nos orienta a nos conduzirmos como cristão, o que o Catecismo recomenda a respeito dessa atuação mais concreta por parte de nós fiéis no âmbito pastoral de combate à pobreza? Bem, o Catecismo da nossa Igreja, no número 243, fala que Deus abençoa os que ajudam os pobres e reprova os que deles se afastam. Dá a quem te pede, não volte as costas a quem te pretende pedir-te emprestado. Já o número 2444 diz assim: o amor da igreja pelos pobres faz parte constante da tradição da igreja. Isso foi dito pelo nosso Santo Papa João Paulo II. Não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não somos mais dele. São os bens que nós retemos. São João Crisóstomo fala isso, né? No número 2246, São João Crisóstomo vem dizendo também: quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não lhe ofertamos o que é nosso, limitamos a restituir-lhes o que lhes pertence. Mais do que praticar uma obra de misericórdia, cumprimos um dever de justiça. São Gregório Magno nos recomenda isso. E falando sobre obras de misericórdia, são obras de misericórdia espirituais e obras de misericórdias corporais. Obras de misericórdias espirituais, né, que a igreja nos recomenda: perdoar, né, viver em fraternidade, consolar, confortar, aconselhar, dar bons conselhos, instruir, né, ter paciência com os mais idosos também. É uma obra de misericórdia. E as obras corporais: vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, né, encaminhar aqueles que estão em situação de drogadição a tratamentos químicos, né, a tratamentos em assistências que dão apoio, né, aos que estão na drogadição. E também, entre estes gestos, o da esmola. O da esmola é uma ação, né, de ofertar ao pobre aquilo que lhe mais pertence, né? Não dá o que sobra, mas o que lhe pertence. Eu estava pensando assim, Ricardo, todos nós somos filhos do mesmo Pai do céu, Deus, Jesus Cristo, e filhos da mesma mãe, Maria Santíssima. Então, como temos o mesmo pai na mesma mãe, todos nós somos irmãos. O pai e a mãe, ele não se sente à vontade quando um filho é muito rico e outro filho é muito pobre. Quando um filho tem muito e o outro filho tem pouco.
A própria Nossa Senhora do Magnífica diz que o Senhor derrubou dos tronos os poderosos, E exaltou os humildes. A mamãe queria todos os irmãos, todos os filhos no mesmo nível. Então aquele que dá mais, dá para quem tem menos, aquele que tem menos, receber de quem tem mais, mas ao mesmo tempo você pode ter menos de algo, mas pode ter mais de outra coisa. Então, o Pai do Céu e a Mãe do Céu quer esse equilíbrio. Então parece que quando alguém tem muita coisa, é como se tivesse tirado do outro. Não que foi roubado, mas é que não foi dividido equitativamente. Não estou aqui falando de política socialista, longe de mim. Mas ao mesmo tempo entender que muito agrada ao Pai do Céu e à Mãe do Céu, esses irmãos juntos. A pobreza espiritual, a pobreza para o religioso, ela se manifesta como necessária, como desejável para se ter um acesso, um crescimento espiritual. Para se crescer no nível espiritual, no nível moral, no nível ético, é necessário desapego, é necessário a pobreza espiritual. É o elemento essencial no budismo, no janaísmo, no catolicismo. O excesso de bens, o excesso de riquezas, ele dificulta o crescimento espiritual. Daí o próprio Jesus diz para o novo rico: vende tudo e dai aos pobres. Porque ficava muito difícil ele entrar no reino dos céus. Era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que ele, com tanta coisa, entrar no reino dos céus. Então, quando nós somos muito apegados, a igreja recomenda a pobreza. E ela é vivenciada de várias formas, nas novas comunidades, como forma de votos de pobreza espiritual, nas instituições religiosas, em formas mais radicais em instituições como os franciscanos, os beneditinos, algumas realidades que vivem a pobreza de uma forma mais intensa. Mas todos nós somos chamados, a se inquietar, a viver uma pobreza espiritual. A pobreza espiritual dá uma autodisciplina, limites. Para construir um santo, precisamos que esse santo seja pobre em espírito. Então, Ricardo, o que a doutrina da igreja diz a respeito desta pobreza evangélica? Cite, por favor, alguns exemplos na Sagrada Escritura. Exemplos da Sagrada Escritura que nos falam da pobreza evangélica, O despojamento, renuncia a ti mesmo, dá aos pobres, vem e segue-me. É o convite que Jesus faz a cada um de nós. Esse desapego cotidiano dos bens materiais. Aquilo que nos sobra está fazendo falta para alguém. O que a gente desperdiça faz falta para o outro. Esse desapego que Jesus nos convida nos evangelhos. Quando entrardes numa cidade, não leveis mochilas, nem sacolas, nem roupas. Vai despojado dos teus bens e recebe aquilo que te derem, de bom grado. Quando como uma criança pede um pão ao pai, o pai dará a ele um escorpião, uma cobra? Não. Todo pai pensa em dar o melhor para o seu filho. E a igreja nos recomenda também sairmos em missão, acolher o pobre, tratá-lo como gente, como ser humano, não com assistencialismo, não com filantropia, mas de verdade, de coração aberto, despojando de si mesmo, como fizeram os santos. Exemplos de santos, que fizeram muito isso: São Francisco de Assis, São Luís Maria Grion de Montfort, da nossa fraternidade, São Camilo de Leles, São Bento, Santa Clara de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo enclausurada, mas vivendo uma vida de pobreza e entrega espiritual pelas almas, por aquelas almas pobres espiritualmente. A pobreza espiritual, ela faz parte de todas as doutrinas sérias, digamos assim. A gente não pode entender que ser rico é presente de Deus o tempo inteiro. Não, com certeza a riqueza, o bem é um presente de Deus. Mas o desprendimento, o despojamento, a ajuda aos necessitados, ajudar ao pobre, faz parte de todas as doutrinas. Por exemplo, é um dos 5 pilares do Islã. O islamismo busca também fazer a caridade. O cristianismo, o catolicismo é a maior instituição de caridade do mundo. É a Igreja Católica. Em hospitais, em abrigos, em escolas. A instituição de maior caridade caritativa do mundo é a Igreja Católica, porque faz parte da doutrina vestir o que estão nu, dar de comer o que tem fome, visitar o doente, o enfermo.
É um mandamento, Jesus mandou fazer isso. Quem não fizer, não vai estar ao reino dos céus. Essas obras de caridade são imprescindíveis. Então, a Igreja Católica, ela tem missões em vários lugares, vários países, missões e regiões. A Igreja incentiva, o Papa incentiva estarmos em missão. Então, Ricardo, a sua experiência, você que é um consagrado à Virgem Maria, mas que vive uma experiência também de trabalho pastoral junto com a pobreza, como você nos explica melhor esse contato com os pobres, alguns casos da sua história? Bem, na minha história começou quando eu conheci a Toca de Assis, né? Na Toca de Assis conheci a escravidão de amor a Nossa Senhora Santíssima Virgem, né? E nesse trabalho de evangelização através também da música, né? Com os pobres na Toca de Assis, nós ajudávamos aquelas pessoas, aqueles religiosos, a ir atrás das necessidades daqueles que eram acolhidos em suas casas, né? A Toca de Assis, fundada pelo padre Roberto Lettieri, né? E pessoas que não tinham dignidade e buscavam a sua dignidade ser restituída, o resgate da autoestima, da partilha do coração, a evangelização, o grande amor à Santíssima Virgem Maria, a São José e a Jesus sacramentado. Partilhávamos do pouco que tínhamos e mendigávamos do que nos faltava, sempre confiando na misericórdia e no auxílio de Deus, rico em generosidade, pois impressionantemente, muitas vezes, tínhamos que doar o que recebíamos, tamanho era a abundância. Nós fraternidade, né? E a benfeitoria. Nós, fraternidade discípulos da Mãe de Deus, nós já recebemos inúmeras vezes doações da fraternidade Toca de Assis. A arrecadação era tão grande que eles distribuíam com outras comunidades. O povo de Deus é um povo bom. Mas, Ricardo, esses pequeninos, né? Tem uma música da Toca de Assis sobre os pequeninos. Me passa o livro aqui que você escreveu, o artigo, para que a gente possa mostrar. E pegue o violão para que você possa tocar para nós. Que o Rei se encanta com vossa beleza. Esse é o livro a qual o Ricardo escreve sobre pobreza, mas cantará para nós um pouco. Ele que é compositor e músico, essa música sobre os pequeninos. Essa música da Toca de Assis, do CD, do altar de Deus ao altar dos pobres. Do teu altar ao altar do meu próximo, Senhor, eu quero ser perfeito adorador. Do teu altar ao altar do meu próximo, Senhor, eu quero ser perfeito adorador. Não posso me esquecer do abandonado, daquele que não tem ninguém por si, pois foi tu mesmo que me disse que estás ali. Ensina-me a dar a ti tudo que é teu, pois amar-te nos pequeninos é muito mais. Ensina-me a dar a ti tudo que é teu, pois amar-te nos pequeninos é muito mais. É dar a Deus meu sorriso, minha dor, ser amigo, ser irmão. É dar a Deus uma perfeita adoração. Ensina-me a dar a ti tudo que é teu,
alegria ter Ricardo aqui conosco, porque amar a Deus no pequenino é adorar a Deus. Acredito que ao olhar para um pobre, Ricardo, você olhar para um pobre muitas vezes deve fazer a vênia. Cristo está dentro dele. Adorar Cristo nele, no irmão, no acolhido, no irmão de rua. Adorar a Cristo nesse irmão. Fazer a vênia, referenciar o Cristo que habita nele e que muitas vezes nós negligenciamos. Porque Jesus vem com esse novo entendimento, né? Essa nova mudança de ver as coisas. Jesus vem a todos, independente de nível social, de raça, de profissão, de postura. Os favores de Deus não dependem da sua riqueza. Os favores que você recebe não dependem da sua riqueza. Recebe o rico, recebe o pobre. A mesma chuva de graças molha e cobre a todos. Mas precisamos ter esse entendimento de optar por outros valores. Optar por não ser só o poder, o saber, o ter, mas sim seremos julgados pelo amor. Então, como gesto concreto, neste Natal eu sei que muitos de vocês, como eu também, nós recebemos presentes. Nós recebemos camisas, calças, perfumes, livros. Aquilo que você recebeu na mesma intensidade ou intensidade maior, pegue peças do seu guarda-roupa, camisas usadas, em bom estado, camisas, calças, roupas, faça um gesto concreto. Junte uma multidão de coisas que você pode ajudar ao irmão. Os excessos de alimento, de comida e também o excesso de dinheiro, que neste final de ano recebemos 13º, férias, que você possa reservar uma parte também deste dinheiro para que você possa doar aos pobres, para que exista um gesto real. Devemos ver Jesus no irmão e ajudar. Então que ninguém deixe de, quem assistir esse programa, a partir de mim, pegar seu guarda-roupas e suas tralhas e juntar. E doar na instituição de caridade mais próxima que você tiver, que lá tudo se transforma. Então, Ricardo, suas considerações finais para o nosso programa. Dom Manuel Pestana dizia assim: ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. E São Francisco de Assis dizia também: quando nós víssemos um pobre, se soubéssemos que nele está presente o Cristo, nós nos ajoelharíamos e serviríamos de joelhos aquele pobre, porque Jesus está presente nele. A Virgem Maria e São José foram pobres, doaram um par de rolas no templo, né? E Nossa Senhora viu a necessidade daquele casal nas bodas de Caná também, porque eram pobres. E Nossa Senhora sempre esteve presente na vida dos pobres, auxiliando e acolhendo, encaminhando nós que somos cristãos a ajudar as pessoas de mais necessidade. Então, é isso. Então, como o Ricardo disse, as palavras do saudoso Dom Pestana: ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem, e também não sabe o mal que faz quando deixa de fazer o bem. Então você pode adquirir o nosso material na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana, também nas lojas Mãe do Amor, ou também na nossa fraternidade pelo site www.disciplosdamandedeus.com.br. Lá você pode adquirir nosso material de evangelização e poder entender melhor um pouco dessa igreja tão linda que é a igreja que nós vivemos. Então, deixar um beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te. Consagra-te.